Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo naquele momento, sabe aquele momento que é o pontapé inicial de qualquer boa história, o chamado à aventura. É, basicamente, o fósforo que acende o pavio e faz tudo acontecer. A nossa jornada aqui vai ser dividida em 5 partes. A gente vai começar entendendo por que uma história às vezes parece que não engrena, e depois vamos descobrir como um único momento, esse tal de chamado aventura, pode ser a faísca que dá vida a qualquer roteiro. Vamos lá? Olha, essa é uma pergunta que, com certeza, toda pessoa que escreve já se fez em algum momento. Aquela sensação de que a narrativa simplesmente não sai do lugar, que os personagens estão ali parados, sem rumo. É frustrante, né? E muitas vezes o problema está aí. O protagonista não tem o impulso real para agir, e aí a história não vai a lugar nenhum. O perigo disso é que o interesse do público se perde antes mesmo da aventura de verdade começar. É um problema de inércia pura e simples. E a solução para isso é um evento catalisador. Exatamente esse é o papel do chamado aventura. Ele é um momento que quebra a rotina, que força o personagem a se mover e que promete para quem está assistindo que, olha, algo extraordinário está prestes a acontecer. Então vamos começar pelo começo. O que é exatamente esse tal fósforo da história? E qual é o verdadeiro poder que ele tem para transformar uma trama que está parada em algo espetacular? Bom, a definição que vem lá da estrutura do Joseph Campbell é essa. O chamado é um ponto de não retorno. É um evento que força uma mudança tão grande na vida do protagonista que a normalidade, do jeito que ele conhecia, simplesmente acaba. Não dá mais para voltar atrás. E, na prática, o chamado tem 3 funções que são cruciais. Primeiro, ele apresenta o problema central da história. Segundo, ele já deixa claro o que está em jogo, o que se pode ganhar ou perder. E o mais importante, ele empurra o herói para fora da zona de conforto dele. É isso que cria a tensão inicial de que toda história precisa. Mas olha só, esse chamado não tem uma forma única. Ele pode chegar como um sussurro ou como uma explosão. Vamos dar uma olhada agora em 4 das suas manifestações mais comuns, usando alguns exemplos que todo mundo conhece. A primeira forma, e talvez a mais clássica, é o mensageiro. Basicamente, um personagem novo aparece e entrega uma notícia que muda absolutamente tudo. A chegada do Hagrid é o exemplo perfeito, né? Ele traz uma informação que redefine não só quem o Harry é, mas todo o lugar dele no mundo. Aí temos o evento traumático. Aqui a coisa é mais pesada. Uma tragédia arranca o herói da vida normal dele de um jeito bem violento. A perda dos tios, por exemplo, força o Luke Skywalker a largar tudo e se juntar à rebelião. Para ele, não existe mais um lar para onde voltar. Outra forma é a oportunidade irresistível. É aquele momento em que algo que o protagonista sempre sonhou finalmente bate na porta. Mas, claro, exige um risco enorme. É a chance de uma vida, que pede um verdadeiro salto de fé. E por último, o chamado pode vir de dentro do próprio personagem. É a mudança interna. Acontece quando ele chega num ponto de ruptura, sabe? A decisão de mudar não vem de fora, mas de um colapso interno que grita: chega, basta! Muito bem. Agora que a gente já viu os tipos de chamado, vamos ver como os grandes mestres do roteiro moderno pegaram essa ideia clássica do Campbell e a adaptaram para suas próprias estruturas. O Christopher Vogler, por exemplo, enxerga o chamado como uma perturbação na energia do mundo comum. E ele destaca uma coisa muito interessante: é comum o herói ignorar o primeiro chamado. E isso nos leva direto para a próxima etapa da jornada, que é a famosa recusa do chamado. Já o Blake Snyder, do Save the Cat, chama esse momento de catalisador. E ele é super específico. Ele diz que isso acontece ali por volta da página 12 de um roteiro. Para ele, é um evento que não tem volta. Um momento que muda a vida do protagonista para sempre. E o Sid Field, outro gigante, posiciona o chamado como o gatilho que começa a transição para o segundo ato da história. É o evento que define qual vai ser o conflito principal e que impulsiona a trama toda em direção ao primeiro grande ponto de virada do roteiro. Certo? Agora vamos colocar toda essa teoria em prática. Que tal a gente ver uma comparação lado a lado de como o chamado funciona em algumas das histórias mais famosas do cinema e da TV? Olha que interessante. Em Matrix, é um mistério digital que desperta a curiosidade do Neo. Já em O Senhor dos Anéis, é um arauto, o Gandalf, que chega e coloca o destino do mundo nas mãos do Frodo. Em Breaking Bad, por outro lado, é um evento traumático que cria uma urgência desesperadora para o Walter White. E em O Rei Leão, é uma mensageira, a Nala, que força o Simba a confrontar o passado e a sua responsabilidade. Bom, para fechar nossa jornada, vamos fazer o mais importante.
transformar toda essa teoria em dicas práticas. Um processo claro para ajudar na hora de criar um chamado que realmente funcione. Então vamos lá. Primeiro, o timing é tudo. O chamado precisa acontecer no momento certo para criar contraste com a vida normal. Segundo, as apostas têm que ser altas. Dizer não para o chamado tem que ter consequências graves. Terceiro, pense de forma visual. Crie uma imagem forte que fique na memória. E por último, o chamado tem que estar totalmente conectado ao tema central da história. E para fechar, uma técnica um pouco mais avançada, o falso chamado. Sabe, aqueles pequenos sinais e avisos que o protagonista vai ignorando ao longo do caminho, isso é uma ferramenta incrível para construir suspense antes que o evento principal, aquele que é grande demais para ser ignorado, finalmente aconteça. No fim das contas, tudo se resume a essa pergunta. O chamado à aventura é o momento em que o destino bate na porta. A grande questão é como a personagem que está sendo criada vai atender a esse chamado. Porque é a resposta para essa pergunta que vai definir toda a jornada que vem pela frente.